Joia. Aqui. Ok. Então, nós vamos falar de ética e liberdade, né? E nós, quando começamos o módulo 2, falamos da ética, né? Um pouco sobre o que é a ética, o que se considerava ética, fizemos aquela conexão que é a busca da felicidade. Depois fizemos ética e amizade, porque a amizade é importante para a ética, porque através da amizade nós criamos empatia, nós consideramos o outro, e hoje vamos falar ética e liberdade. Cássia. Bem-vinda, Cássia. Então, olha, primeiro vamos ver o que está ali, ó. Liberdade. Esta palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que a explique, ninguém que não a entenda, né? Eu achei tão lindo isso da Cecília Meirelles, porque liberdade sempre é uma expectativa, né? Sempre é uma força que se tem um porvir, uma expectativa de algo que você não tem como conceituar muito bem o que é a liberdade em si, mas todo mundo entende o que nós queremos dizer quando queremos liberdade, né? Daí nós vamos relembrar um pouquinho, né? Que o objetivo do ser humano é a felicidade. Para chegar à felicidade, ele tem que fazer escolhas, e a melhor escolha é a escolha ética, porque lhe trará a felicidade. Isso nós já estudamos um pouquinho lá na primeira aula do módulo, que as escolhas éticas lhe deixam mais tranquilo em relação ao todo, à sociedade, aos outros, ele tem menos resistência, provavelmente ele será mais feliz, né? Então, só que para fazer uma escolha ética, você tem que ter empatia, que nós já vimos na aula passada, que se constrói através da amizade, né? Liberdade, são escolhas, a ética compõe escolhas. Coragem, porque muitas vezes nós temos que escolher contra a corrente, todo mundo está escolhendo de um lado, nós temos que escolher de outro, né? Responsabilidade, porque toda escolha gera uma responsabilidade por ter escolhido A e não B, e fazer renúncias, né? Abrir mão de certas coisas, né? Quando falo em renúncia, eu não sei porque eu sempre lembro de sobremesa. Sempre lembro disso, de doce. Mas, ou de não comer doce, ou renunciar a um doce em prol de outro doce. Mas sempre tem esta complexidade, ou seja, fazer uma escolha ética envolve uma série de outras coisas, né? Nós vamos começar a falar de liberdade lá na Idade Média. Por que na Idade Média? Porque eu não sei se o conceito de liberdade ele foi cunhado antes da Idade Média. Porque o que se opõe à liberdade antes da Idade Média é a prisão, né? Então, é um conceito muito definido. Ou você é livre, ou você é escravo, ou você é preso. Não há uma coisa de um homem livre, né? Um homem não ter a sua liberdade. Como assim, professora? O homem, imaginem lá o romano, no Império Romano, né? O grego, lá na Grécia. Não havia essa questão de homem grego falar assim, eu não tenho liberdade. Se ele era um cidadão grego, ele tinha liberdade. Só quem era escravo por guerra, porque na Grécia haviam escravos por guerra, é que não tinham a sua liberdade. Depois, no Império Romano, a mesma coisa, né?
O povo dominado tinha sua liberdade saciada pela guerra. E também nesses contextos se tem uma categoria de igualdade, né? Porque homens iguais são livres e os homens, frente ao Estado, se consideravam iguais, independente da sua posição social, tanto na Grécia, ou econômica, tanto na Grécia quanto em Roma, a configuração do Estado supunha que os homens eram iguais. Tinham aqueles que não eram iguais, que eram as mulheres, e ainda não são, né? Mas entre os cidadãos, aqueles moradores da cidade e dentro de uma estrutura política, são considerados iguais. Tanto que Sócrates era um homem bastante pobre, pobre e feio, né? E para os conceitos da Grécia, isso era bem complicado, porque eles tinham uma noção de integridade, né, do homem ser íntegro, ser inteiro, então ser atlético, ser bonito, ter propriedades e tal. E Sócrates não tinha nada disso, mas ele era tão respeitado quanto qualquer outro cidadão, né? Ele tinha fala na praça. Então, não havia este termo liberdade de alguém que estivesse livre, solto, ou não estivesse subjugado pela guerra. Dá para entender isso, gente? Está claro isso? Acredito que sim, professora. Deu? Ok. Porque é importante isso. Por isso que não se fala desse conceito antes da Idade Média. E daí esse Guilherme de Ockham, ele começa a pensar em outro tipo de liberdade, né? Porque ele era um religioso, lembrem-se sempre do homem no seu tempo. Então, na Idade Média, mesmo na Idade Moderna, não há como não ser religioso. Não há como escapar deste estado religioso, né? Então, ele começa a questionar a liberdade que ele tem como conceito dentro da religião frente à igreja, frente à religião imposta pela igreja. Ele era um sacerdote e ele começa a questionar isso. Então, para ele, o próprio Cristo, o próprio Deus, nos criou para a liberdade, né? E a natureza também, ela mostra a liberdade. A liberdade que é de escolha, isso a gente vê na natureza. Então, ele fala assim, a liberdade é concedida por Deus e pela natureza. Então, nós somos, os animais todos são livres, né? Eles são livres para fazer as suas escolhas, né? E o próprio Deus é da natureza divina nos impor, ou nos dar, nos doar, ou nos colocar essa liberdade. E como ele sabe disso? Como homem religioso do seu tempo, ele fala, a liberdade é revelada pela fé. Quem crê em Deus é um homem livre, é um homem que sabe que deve ser livre. Só que a igreja é tirana e ela usurpa. A igreja usurpa. Um pouquinho que está errado aqui. A tirania, eles usurpam, mas aqui está no. A igreja, enquanto instituição, usurpam a liberdade, ou seja, eles distorcem o conceito de liberdade, né? Então, ele fala assim, o gênero humano deve viver pela arte e pela razão. Olha aí, já começa a entrar esses conceitos que vêm a ser do iluminismo, né? Isso ainda no século
1400, 1300, 1200, 1300, na passagem do século XIII para o século XIV, né? Então, ele fala assim: ninguém deve ignorar o que está obrigado a fazer através de suas faculdades humanas, não pelas animais. Então, ele vê como homem religioso, como homem crédulo, como homem do seu tempo, ele fala assim: os homens se diferenciam dos animais. Através do quê? Através da razão. Os animais seguem os seus instintos, e os homens não. Eles são livres, porque ele tem a liberdade de fazer as escolhas, né? E ele era um sacerdote. Com esse discurso, ele começou a se opor, a ter um problema com a igreja. Ele foi excomungado no final. A Hannah Arendt, que é uma mulher do século XX, que trabalhou muito a questão da... Ela era judia, né? Ela trabalhou muito a questão do nazismo, do Holocausto. Ela fala assim: o campo em que a liberdade, como fato da vida cotidiana, é o âmbito da política. Então, para ela, é no âmbito da política que a liberdade se expressa. O problema da política e o fato de o homem ser dotado com o dom da ação, pois ação e política, entre todas as capacidades e potencialidades da vida humana, são as únicas coisas que não poderíamos sequer conceder sem ao menos admitir a existência da liberdade. Então, ela diz que a política só tem razão se ela for expressa de uma maneira livre. Nós nos sujeitamos ao Estado como configuração, né, como poder político, porque nós temos liberdade, né? Aquela fala, o brasileiro que fala assim: não, nós tudo bem votar nesse tirano, porque se não for bem, a gente derruba, né? É essa expressão da liberdade, mas é mentira, ninguém derruba. Quem derruba são os grupos econômicos, mas enfim. Mas é isso que ela está dizendo, entendeu? Que o âmbito da política é a expressão da liberdade em ação. Você escolhe o Estado, a maneira que você quer viver na cidade. Esse é o princípio, pelo menos. A liberdade, em épocas de crise ou de revolução, se torna alvo direto da ação política, ou seja, qualquer tirano quer usurpar a liberdade do homem, né, quando ele está no poder. E, na verdade, o motivo por que os homens convivem politicamente organizados. Sem ela, a vida política como tal seria destituída de significado. A razão da política, né, em francês, da política, é a liberdade. E seu domínio de experiência é a ação. Ou seja, não há por que o homem se sujeitar ao poder político se ele não puder exercer a sua liberdade. Não faz sentido nenhum ele se sujeitar ao Estado tirano. É isso que a Hannah Arendt está dizendo, né? Então, se ele pode agir para colocar um governo, ele pode agir para derrubá-lo. E a liberdade se expressa na ação e na ação coletiva e não individual. Claro que o termo liberdade foi muito usado pela propaganda, como tudo no capitalismo, né? Você corrompe os conceitos, e hoje a liberdade se restringe, parece, à liberdade de comprar, né? Ninguém falar, ninguém se mete. Você compra e paga e ninguém se mete. Mas o conceito em si de liberdade é maior do que isso, é claro, né? A gente nem precisava tanta liberdade para comprar tanta tranqueira, podia até ter um pouco de freio nessa abundância de tranqueira, né? A organização política é para o exercício da liberdade. É isso que ela está dizendo, né? Então, é só
através da organização política, que o homem pode coletivamente exercer a sua liberdade. Vou pôr um filminho aqui para vocês. Espera, para te convidar para ver série online gratuita. Espera um pouquinho. Tá linda, tem 3 episódios. Bom, vamos lá. Eu me sinto livre. Completamente livre para fazer as minhas escolhas. Então, livre do quê? Não sei até onde eu sou livre, mas busco isto. Eu não me sinto livre. Eu tenho medo, assim, de sair na rua, né? Muitas vezes eu me sinto limitado, né? Preso. Isso diminui a liberdade. Livre como e por quê? Não vim para cá, para essa terra, como uma mulher livre. Liberdade não é uma coisa dada, é uma conquista diária. Quando você toma consciência das questões que te limitam, você se torna mais livre para combater essas prisões, né? A gente que é pobre dizer que está livre não é uma realidade. Eu não pude viver muitas coisas por questões materiais, né? Passa bem longe da liberdade. Às vezes eu acho que liberdade é um processo bastante utópico, né? Ser livre é um dever, é uma obrigação. A educação, acima de tudo, foi muito libertadora na minha vida. A literatura te proporciona uma liberdade de criar metáforas. A gente sempre vai ter coisas que nos prendem. Então, acho que a gente tem que saber o que nos prende. E se bradar livre todos os dias. Eu penso numa liberdade coletiva. Eu me sinto livre quando eu tenho também o poder de fala e eu posso falar sem ser julgada por ser mulher. Eu posso decidir parar, eu posso decidir continuar. E só tem decisão quem é livre. E que ninguém, ninguém mesmo, pode me privar disso, dizer o que eu devo ou não fazer. Eu faço o que eu quero. Mas nem tanto, né? Não me sinto uma pessoa livre. Mas eu acredito na minha capacidade de acessar a liberdade. É uma liberdade que vem junto com um poder de fazer, um poder de realizar, que muitas vezes estava além do que as pessoas acreditavam, mais aquém do que eu acreditava. Bacana, né? E vocês sentem livre? Em que momentos vocês não se sentem livres? Quando a mãe manda ficar em casa. Coronavírus. Oi? Coronavírus, que a gente tem que ficar dentro de casa. Mas esse fato de se sentir aí sem liberdade não é o fato de estar preso dentro de casa. Pode ser, por exemplo, a opinião da gente quanto à sociedade. Né? Exatamente, Juliana. O olho do outro, né? Nos limita, nos cerça a liberdade. Às vezes o ponto de vista de alguém é diferente do da gente. E se a nossa opinião não for ouvida da maneira que a gente queria, ou pelo menos entendida, compreendida, eu acho que esse é um fato de prender a nossa liberdade, no caso aí de falar, de opinar, né? É muito interessante, Juliana, porque também tem, dentro disso, né, tem outras coisas
que cessa a nossa liberdade, que é o lugar de fala, né? O lugar de fala da mulher, o lugar de fala da classe social, o lugar de fala da região, né? Então, é interessante isso, porque não é só porque o discurso é diferente. Eu não sei se eu falei para vocês de algo que aconteceu no mundo corporativo. Teve um executivo XYZ, super top aí. Ele fazia negócio, né, compra e venda e tal, e ele deu um problema lá, não sei qual, e ele começou a fazer o que ele sempre fazia, trabalhando virtualmente, mandar o e-mail para as pessoas, e ele viu que não era mais ouvido, que não era mais, que as pessoas não se importavam com aquilo que ele falava, não respondiam direito, né? E ele estranhou muito aquilo, porque ele sempre foi muito ouvido, né? Daí ele viu que ele estava mandando e-mail, como se trocar os e-mails, e como se fosse o e-mail de uma colega dele. Ele ficou muito escandalizado, porque o lugar de fala do homem ele tem muito mais repercussão do que o lugar de fala da mulher, né? A idade, vocês como jovens, né? Será que os jovens são igualmente ouvidos que os mais velhos, né? Cássia? Aqui, quem é a mais velha? Quantos anos você tem, Ju? 16. Cássia, quantos anos você tem, Cássia? Eu tenho 17. 17. Luiz, quantos anos? 16 também. 16. De que mês você é, Luiz? De maio, o mês mais lindo. Ah, é mesmo, mês das noivas. E você, Ju? De janeiro. Ah, então vamos pôr aqui, ó. A Cássia, por enquanto, é mais velha. Depois a Juliana e depois a Luiz. Onde está você, Luiz? Que eu não estou te achando aqui. Achei. Vamos ver. Natália, quantos anos você tem, Ná? Tenho 17. Que mês você é? Sou de maio também. Maio. E você, Cássia? Eu sou de julho. Então, a Natália é mais velha do que a Cássia. Vou pôr aqui. A Natália, depois a Cássia. E a Ingrid? Eu tenho 16, professora. De que mês você é? Julho. Julho, Eu sou a igual mais a... nova. Oi? Eu sou a mais nova, eu acho. Você é a mais nova. Então, primeiro a Natália, segunda a Cássia, a terceira a Juliana, a quarta a Luíse e a quinta a Ingrid. Vou pôr aqui. Então, agora eu vou perguntar pela ordem. Quem é mais velho tem que ter mais respeito. Natália, o que você acha que você é ouvida? Qual o teu lugar de fala? O que mais te cessa a liberdade? Ser mulher, ser jovem, o que você acha? Ah, professora, eu acho que é um pouco dos dois, né? Quando você se sente menos respeitada a tua liberdade? Ah, quando a gente é mulher, com certeza. Com certeza mesmo. Nossa, é verdade. E você, Cássia? Qual situação você se sente menos livre? Aí eu concordo com a Natália, por fato, assim, às vezes de ser mulher, né, e ter um ambiente que eu me sinto mais... Você acha, Cássia, que entre você e um jovem de 17 anos você tem menos fala ou é igual?
Não, acredito que dependendo, assim, pode ser igual ou diferente, depende muito da ocasião, da circunstância. Que lugar seria diferente, que lugar seria igual? Hein, Cássia? Meu Deus. Eu já pensei aqui nos lugares. Fernanda, bem-vinda. Só um minutinho. Na escola, eu acho que é o lugar que seriam mais iguais, não seriam? Sim, seria. Já ia falando aqui. E diferente? Diferente, eu não pensei assim ainda em um lugar. Talvez da família, né? Sim. Sim, é mesmo. Você tem irmãos? Tenho, eu sou a caçula. E a tendência é que ouçam primeiro os homens, né? É. Infelizmente. Fernanda, quantos anos você tem, Fernanda? 16, professora. De que mês você é? Julho. Julho? Que dia de julho? Dia 7 de julho. E você, Ingrid? Dia 12. Então a Fernanda ainda é mais nova que você, é mais velha que você. A Ingrid é a nossa caçula, por enquanto. Então, ok, Cássia. Agora vamos para Juliana. Juliana, qual lugar que você sente mais cerceada a tua liberdade? Professora, nesse caso aí... Ai, gente do céu, agora, professora, passa bem para outro, por favor, aqui. Bicho do céu, tem um monte de abelha atrás das minhas costas. Tadinha! Luiz, diga você, qual é o lugar que você sente que a tua liberdade é menos respeitada? Professora, eu não sei. Geralmente é um lugar onde tem pessoas mais velhas e uma maior quantidade de pessoas de outro sexo, entendeu? Você vai na igreja ou não, Luiz? Vou. E como que você acha que ela na igreja? Olha, eu acho que é normal, porque eu não sou muito ativa na igreja. Mas eu fiz crisma por 2 anos. E aí eu expressava minhas opiniões, só que as pessoas eram da minha idade, entendeu? Mas eu batia bastante boca com a professora. Fez muito bem, fez igual o nosso autor ali. Fez muito bem, Luiz. Fernanda, nós estamos falando de liberdade, né? Ju, já desocupou das abelhas, Ju? Eita. Hein, Ju? Senhora, vamos lá. Nesse caso, eu também acho que há alguns poréns no fato de você estar ali dentro de algum grupo. No meu caso, se você está num grupo de mulheres, você se sente mais livre, né? Porque as suas conversas podem ser a mesma, dependendo também da sua idade, né? Isso depende muito. Gente, a abelha está na minha cabeça. Não, meu Deus! E aí, a abelha quer ter a liberdade dela de te picar. É porque eu sou doce demais, professora. É o mel. Aí é nesse fato, onde a sua liberdade é em um grupo ou em outro, dependendo da conversa de vocês, dependendo também da idade. Isso aí justifica muito o fato. Um grupo de adolescentes, será que um grupo de adolescentes dá espaço para uma opinião de alguém já idoso? É raro, né? Mas acontece. Pois é isso. Certinho. Caroline? Carolina? Carolina? Entrou, não? Fernanda, nós estamos falando de liberdade, né? E que a liberdade,
Oi, Caroline. Tudo bem, querida? Alô? Alô? Oi, gente. Michele? Oi, boa tarde. Eu quero saber quantos anos você tem e de que mês você é. Essa é a pergunta. Escreve para nós. Falando. Pode ser com mensagem, sim. Que nós estamos usando uma ordem hierárquica aqui de idade. Tem 16, 17, 18. Vamos lá, enquanto a Caroline não fala, fala você, Fernanda. Fernanda, quando você se sente menos livre, em que contexto? Vixe, professora. Todos nós temos, né? Claro, óbvio. Como é que é mesmo, professora? Fala de novo para mim. Em que contexto nós estamos falando sobre liberdade? Porque hoje nós estamos fazendo o link que para você ter uma conduta ética é necessária a liberdade. Daí nós vimos um vídeo que vai ficar depois para vocês, que as pessoas falam que a liberdade ela não é só objetiva, né? Que eu falei que até o século 13, 14, a liberdade era só objetiva, o conceito de liberdade. O que é a liberdade objetiva? Você, em oposição à liberdade, havia a prisão. Ou você era escravo, ou você era livre, né? Ou você era preso, ou você era livre. A partir do século 13, 14, vem esse conceito de que há uma liberdade que ela é subjetiva, né? Nós podemos estar aparentemente livres, porém, nós não estamos, nós exercemos as nossas escolhas nem sempre com liberdade. Daí, no vídeo que nós vimos, as pessoas falavam, né? Porque a liberdade tem a ver, tem a voz do outro que nos cerceia a liberdade. Daí tem a questão da classe social, tem a questão do gênero, tem a questão da idade. E daí eu estou perguntando, em ordem de idade, para cada uma de vocês, qual é o momento que vocês sentem menos livre ou que sentem que a liberdade, de alguma forma, é cerceada, né? Qual é o contexto? Professora, igual as meninas falaram aí, eu acho assim, tipo, onde tem pessoas mais velhas, como a igreja, lugares onde tem só homens, que a gente não se sente livre. É isso. Tipo isso. Joia. E a Ingrid? Como a Natália tinha falado, né, professora, eu acredito que, pelo fato também, as mulheres não têm tanta liberdade assim, às vezes de expressar uma opinião, ou então, como tinham citado, né, se a gente estiver num local cheio de homens, talvez a gente não se sinta tão confortável ou tão livre para falar, ou até para ficar num ambiente também, né? Que interessante, né? Porque vocês veem o quanto a luta das mulheres, né? E nós estamos numa classe só feminina, é tão importante, né? Porque ainda a nossa liberdade até de expressão é cerceada ainda frente à presença masculina, né? Sim, até em ambiente escolar, como a senhora tinha citado também, né? Por exemplo, um menino, ele pode ir de bermuda normalmente para a escola, mas talvez se uma menina usasse, não teria sido visto de uma forma igual. Teria sido diferente, porque não pode, tá curto.
Certo? É verdade, Ingrid. Super verdade. Nem tinha pensado nisso. Eu pensei no âmbito da família também, né? Se você, mesmo que hajam homens que ajudem dentro de casa, quando um homem, seja ele menino, ou pai, ou avô, sei lá, tio, e frente a algum serviço doméstico, ele fala, não vou fazer, agora eu vou parar porque eu vou fazer outra coisa. A voz dele é respeitada, né? Agora, tenta uma mulher fazer. Exatamente. Então, porque é como se fosse obrigação da mulher organizar a casa, limpar, arrumar tudo. É normal se uma mulher fala, não quero. Agora, se fosse um menino falar, não quero lavar a louça. Ele é menino, ele não precisa. É um absurdo, mas é incrível. Entendeu, Caroline? Estou esperando você. Caroline? Onde você está que não está com a gente? Ok, não está aí, hein? Vou pôr aqui interrogação. Uma hora ela volta. Luiz, você falou, querido? Eu dei voz para você? Luiz? Ei, gente, Ela tinha falado, professora. Ah, então joia. Sumiu. Falou e... Então, ok. Então, por isso que é tão importante o espaço da liberdade, né? Porque sem a liberdade nós não podemos fazer escolhas, ou as nossas escolhas são muito direcionadas. Olha essa questão que a Ingrid falou, né? A mulher não tem a liberdade de escolher livremente uma roupa para ela. Ela tem que ter uma roupa adequada pelo fato dela ser mulher, né? E o que é adequado é bem subjetivo, né? Sempre perpassa por outras vozes que não é a da própria mulher, né? Sempre tem este... E o menino, imagine, o menino se tira a camiseta no pátio, em algum momento alguém fala, põe a camiseta, menino, mas imagine se uma mulher vai com nem falo de peito de fora, mas com uma um cropped, né? Uma blusinha curta. Meu Deus, o fim do mundo. É completamente diferente, né? Completamente diferente a concepção. Mas é isso. Ok, então vamos continuando aqui. Opa! Compartilhar. Então, tá. Então, a organização política é para exercício da liberdade. Então, sem um espaço que nós possamos nos expressar e agir politicamente, não se pode falar que há liberdade, né? Que haja liberdade. Né? Este é outro pensador, Étienne de la Boétie, tudo biquinho, porque é francês, né? Ele já está na Idade Média, né? Bem ali no Renascimento, já pensando na razão como instituição, como característica máxima para a escolha da vida, né? Então, se guiar pela razão, que ele diz assim, ele questiona, por que os homens abrem mão de sua liberdade, concedendo ela, a liberdade a um rei, o direito de decidir e a todos comandar, né? E é uma fala lá de 1544, porém que é super pertinente, né? Até hoje a gente fala, quem deu direito desses imbecis tirarem todos os direitos trabalhistas? Quem
Quem foi onde eu errei de dar a minha liberdade para decidir sobre a minha vida laboral, decidir sobre o preço de todas as coisas, decidir sobre que a prioridade do Brasil é exportar soja e gado e a gente morrer de fome? Onde está escrito que eu dei essa autonomia a este rei, né? É o povo que se sujeita, que se degola, que, tendo a escolha entre ser servo ou ser livre, abandona a sua franquia e aceita o jugo, que consente seu mal, né? É o próprio povo que permite isso, né? Outro dia, lá no grupo dos professores, os professores falando assim, não, eu não aguento mais, todo mundo é corrupto, todo mundo... Eu falo, gente, vocês parem de falar esse discurso de classe média e pensem nas estruturas onde nós permitimos que metade do Congresso Nacional fosse representado por latifundiários que não nos representam. Não há... O resto da população não pode ser representada pelos latifundiários. Eu abri mão da minha liberdade em função deles. Isso é horrível e a gente tem que reverter isso, né? A questão é mais profunda e se discute assim, você é comunista, você não sei o quê, e não vê o quanto nós estamos abrindo mão de políticas públicas que interessam a população só por nos sujeitarmos à ação de désporas, de tiranos, de gente que não está velando o interesse da gente. Mas daí adorei essa frase de Benjamin Franklin. Aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade nem segurança, né? Então, essa falácia, que é falácia, o que é falácia? É uma mentira com cara de verdade. É só fala, só jogada ao vento. O que é falácia? É aquele namorado que quer te abusar do ser e fala, minha filha, eu vou casar com você. Isso é falácia. E é isso, né? Que a gente fala, olha o comunismo, olha, vai dividir tua casa. Só falácia para quê? Para você abrir mão da sua liberdade para eles fazerem o que eles quiserem. Mas quem faz isso não merece nem a liberdade, nem a segurança que abriu mão, né? Quantas pessoas são favoráveis a regimes autoritários por entrar em falácias, né? Então, ele está falando o quê? Que toda esta prisão que nos tem na área da política, que é a área que era Hannah Arendt fala, onde a liberdade ela é a própria expressão, né? Onde ela deve ser, é a mais pura expressão da liberdade na ação política. Ele diz, quando a gente abre mão disso, a gente o faz de forma voluntária. Vivêssemos com os direitos que a natureza nos deu e com as lições que nos ensina. Seríamos naturalmente obedientes aos pais, sujeitos à razão e servos de ninguém. É tão bonita essa fala, porque ele é um homem do seu tempo. Ele está crendo na razão. Ele já vai para um pensamento iluminista. O que é o iluminismo? Onde a razão direciona as suas vidas. Mas é legal, né? Porque a natureza ensina que devemos ser obedientes aos pais, porque todos os filhotes seguem os seus pais para serem protegidos, né? Do leão, do elefante, até os pintinhos seguem a galinha, né? Então, é só olhar para a natureza e ver onde a gente deve obedecer, onde a gente deve se expurgar. Mas também nenhum pintinho feito galinha vai obedecer mais a galinhazinha, né? Só quando é pintinho. Porque daí vira uma outra coisa também. Por falta de conhecimento de consciência e conhecimento da situação em que realmente se encontra.
lembrem que naquele vídeo, vários falaram o que te liberta? A tua consciência. O que é consciência? Ter ciência daquilo que acontece. E o teu conhecimento. Eu sempre penso, se nós um dia perdêssemos a nossa liberdade objetiva, ou seja, fôssemos presos por qualquer razão, nós poderíamos manter a nossa liberdade no âmbito subjetivo através da nossa consciência e do nosso conhecimento. Adoro a Mafalda, olha que lindo. Não estou descabelada, é que meus cabelos têm a liberdade de expressão. Muito linda essa Mafalda. No Brasil, em 68, nós passamos pelo AI-5, né? Que hoje os babacas falam, volta ao AI-5, tudo isso. Este Globo, este jornal, é da época, é quando saiu o AI-5, né? Do dia que foi editado o AI-5. E falo, Congresso em recesso, ou seja, fecharam o Congresso. O confisco de bens, quem fala que é só comunista que confisca bem, a direita também confisca bens. Suspenso o habeas corpus, que é políticos, ou seja, se for todo preso tem direito a pedir a sua liberdade. Todo preso tem, e o juiz avaliar se é pertinente ou não. Com as 5 foi suspenso esse direito. Ele não podia pedir, não é que ele não podia ter, ele não podia pedir. Se ele foi preso pela política, não havia argumento, ele continuaria preso. Reestabelecidas as cassações, se fosse cassado seus direitos políticos, sem julgamento, né? Liquidada a vitalicidade, né? Ou seja, o direito vitalício aí não tem mais direitos, né? Ou seja, o AI-5 ele agiu em todos os setores da vida brasileira, sobretudo a imprensa, criações artísticas e culturais. Deveriam se submeter ao controle absoluto do governo. E as instituições civis não poderiam esboçar a menor crítica ao comportamento das autoridades. Ou seja, o AI-5 ele veio para calar a ação política, calar politicamente as pessoas, né? Então, é um absurdo em falar na política, eu acho que política pode haver o diálogo mais tenso possível, apesar que eu acho que umas falas são absurdas, mas o diálogo ele tem que ser respeitado, a fala ele tem que ser respeitado, né? A única fala que não pode ser respeitada é aquela que fala em favor da não liberdade. Por isso que hoje se tem... mandou fechar o Congresso. Isso é liberdade de expressão. Não, isso não é liberdade de expressão. Isso é uma expressão contra a liberdade. Quando fala em fechar um dos poderes, em matar o Supremo, isso é a propaganda contra a liberdade. E as pessoas, não sei por que, aderem a essa fala. Então, nós temos que preservar este lugar onde a liberdade é imexível, é inegociável. Nós já temos cerceado tantas nossas liberdades por ser mulher, por estar numa sociedade desigual, injusta. Imagine cercear a nossa liberdade da fala política. Quando eles falam, os professores não podem se posicionar politicamente, é isso que eles estão falando. É cercear a nossa liberdade de nos posicionar politicamente. Por quê? Porque eles querem cercear a liberdade, eles querem governar sem oposição, como fez a ditadura na Revolução de 64 e se fortaleceu com esse ato institucional número 5. Né? Eu acho que vocês já ouviram falar do AI-5, mas não sabiam disso, sabiam? O que era exatamente?
A gente já tinha estudado. Eu já tinha estudado, mas acho que foi no 7º ano, já faz um tempinho. Eu nem lembro de ter estudado, não, professora. Porque a maior parte das pessoas não conhece exatamente o que foi o AI-5, que até às vezes vão na conversa, na falácia, né, do namorado e do político. E daí acham que isso não tem maiores consequências. Nós não podemos, além da gente ter pouca expressão na ação política, a gente não pode deixar se calar pela ação política, porque daí vira o caos total, né? Daí vem Sartre. Sartre é esse pensador que ele viveu no século XX, né? De 1905 a 1980, né? E ele é um existencialista, né? Que ele estuda a existência humana, ele que fala que o nosso inferno são os outros, né? Aquilo que o Juliano falou, é o julgamento dos outros. Ele fala, o nosso inferno são os outros. Mas também nós somos o inferno dos outros. Também a gente se vinga nisso. O homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. É este o primeiro princípio do existencialismo. Então, para o existencialista e para Sartre, como expoente desse pensamento, nós nos formamos, nós nos fazemos a cada escolha. E por a gente ser obrigado a nos fazer, porque não há como não fazer escolha, né? A gente já viu um pouco isso, né? Ele fala, a liberdade é uma condenação, nós somos condenados a ser livres. Somos obrigados a fazer escolhas e responder por elas. E não pensem vocês que há a possibilidade de não fazê-las, porque não escolher é uma escolha, né? Então, sempre nós sofremos essa condenação de aceitar injustiça, de aceitar um contexto social e político, de aceitar a subjugação com mulher, aceitar ali, que nós falamos, né, a cala, quando manda a gente lavar a louça e o irmão fica jogando videogame, né? Quando nós nos calamos frente a estes pensamentos que nos impõem o cerceamento de uma liberdade, e liberdade para haver liberdade tem que ter igualdade, né? Pelo menos frente a algumas coisas, né? Igual na fala ali do vídeo, o moço fala, como um pobre tem liberdade? Não tem liberdade. Ele tem liberdade de escolher o que ele vai comer. Eu fico... Uma época eu morei no Guarujá, e lá a pedágio era quanto? R$13, R$15. Para você sair da cidade, você tinha que pagar, né? Eu falo, que liberdade é essa que para você sair, você já tem que pagar R$15? Não tem como, ou sair pela barca, que também paga. Então, que liberdade é essa de ir e vir, né? Então, o pobre, aquele que tem... pobre mesmo, ele não tem essa liberdade, ele não tem a liberdade nem de descansar, porque ele pode ter desprovido da sua casa, e o homem precisa de casa para poder dormir 8 horas, se preservar à noite, né? Então, há coisas que nós somos, a nossa liberdade é muito cerceada. Mas Sartre fala também não lutar contra essas coisas, nós temos que responder por isso, né? Nós somos responsáveis por isso, né? Daí vem um grande problema, que é histórico, que é o Holocausto, né? Que ocorreu de 1941 a 1944. Os verdugos voluntários de Hitler, imagine todo aquele povo que obedeceu ou serviu a Hitler, onde afirma que o mundo dos campos de concentração revela a essência da Alemanha que se entregou ao nazismo, da mesma maneira que os que mataram revelam os crimes e a barbárie que os alemães comuns estavam dispostos a aceitar de bom grado, a fim de salvar a Alemanha
e o povo alemão do último perigo, que era o judeu, né? A mesma coisa que a gente faz hoje dos comunistas que nem existem. Mas, enfim, a Alemanha se sujeitou ao Holocausto, se abriu mão da sua liberdade para o Hitler, que era um louco, fanático, doido, varrido, mas eles permitiram, porque eles achavam que estavam sendo salvos dos judeus. Olha os judeus. E há uma discussão também, por que os judeus se sujeitavam a essa situação? Eles eram maior número, eles poderiam ter matado na mão os nazistas, mas eles estavam tão indignados de ver a sua liberdade cerceada, e muitas vezes a nossa indignação frente à injustiça nos paralisa. Você fala, não é possível que vão fazer isso com a gente. Não é possível. E ele fica esperando que o outro se toque, né? Imagine em relacionamentos abusivos o quanto, às vezes, as mulheres se sujeitam por achar indigno. Elas têm vergonha de estarem naquela situação. Elas, como se esperasse o outro, não, é uma insanidade. Eles vão parar com isso. E não param, né? Param quando matam, né? Param. Então, o nosso posicionamento ativo como ação é super importante para o exercício da liberdade. Não há como se calar, nem como vítima, frente à indignação, nem como verdugo, né? Nem como aquele que se aproveita, né? Aquele parasita que se aproveita da loucura do outro, da maldade do outro, para se beneficiar, né? Sartre continua. A realidade não existe a não ser na ação. Ou seja, a nossa imaginação ela não realiza. Só quem realiza é a nossa ação. O homem nada mais é do que o seu projeto. Só existe na medida em que se realiza. Não é nada além do conjunto de seus atos, nada mais que sua vida. Então, por exemplo, a gente, quando está estudando, fala assim, depois eu faço isso, depois eu resolvo, depois eu assisto a aula, depois eu... Isso não realiza. Só se forma aquele que faz, que assiste a aula, que aparece, que se envolve. O nosso projeto, eu vou ser médico. Como se não faz uma aula? Não tem como. A gente só se faz através da ação e não do pensamento, né? Essa é muito bonitinha, do Fernando Pessoa. É um poema. Adiamento. Se em certa altura tivesse voltado para a esquerda em vez da direita, se em um certo momento tivesse dito sim em vez de não, ou não em vez de sim, se em certa conversa tivesse dito frases que só agora, no meio sono, elaboro, seria outro hoje e talvez o universo inteiro seria indiscutivelmente levado a ser outro também. Ou seja, a nossa vida, quem nós somos, o nosso mundo, é resultado das nossas escolhas. E somos responsáveis por isso. Não há, se você foi à direita, não tem como ir à esquerda. Sempre estamos fazendo escolhas. E essas escolhas, elas são impositivas, elas são irreversíveis para nos formar e para fazer o nosso mundo. Então, daí, para finalizar, nós temos que saber que para ter ética é necessário liberdade. E liberdade envolve consciência para você escolher e responsabilidade para assumir os resultados das nossas escolhas. Daí, essa é ótima, né, do Tigron. As pessoas parecem esquecer que tem outros tentando viver no mesmo planeta que elas, né? Às vezes parece que a pessoa só
só vê ela própria, né? Quando faz as suas escolhas, né? Quando a gente destrói o mundo, quando a gente ignora o outro, parece que o mundo é feito só para ela, só para a gente, não para demais pessoas. Sim. E aí, meninas? O que acharam dessa tal liberdade? Hein? Interessante. Bom, né? Aham. Bom. É importante. Hoje? A professora está fazendo graça. É muito... Não ouvi. Eu falei interessante. Não, sim, mas depois. Não sei, não. Não fazer nada é muita responsabilidade, né? Melhor pecar pelo excesso do que pela... Meu marido que fala, você sempre erra com convicção. Eu falo, prefiro errar com convicção do que errar por não me posicionar, né? Errar por não fazer, né? Prefiro fazer a comida errada do que não cozinhar, né? Uhum. Pelo menos a responsabilidade é minha. Se ficar ruim, não me sujeita do outro. Não menos fiz, né, professora? É verdade. Isso é muito importante, ainda mais para nós mulheres, né? Isso é muito importante. Sim. Ok, eu vou ver quem está aí, fazer a chamadinha. Olha, esse povo está danado, viu? A Cássia está aí ainda, Cássia? Cássia? Oi. Acorda, Cássia. A Eva não está. Fernanda, está me ouvindo? Sim, professora, estou aqui. Joia. Ingrid? Estou aqui, professora. Obrigada. Juliana Cristina, não. Juliana Soares, está aí. Caroline não vai ficar com falta, porque não se falou, nem respondeu. Caroline não está. Luiz, está aí me ouvindo, Lu? Cutuca, Luiz. Luiz. Olha lá, outra. Luiz! Oi, professora, estou aqui, desculpa. Está aí. Maria Clara não está. Maria Eduarda não está. Maria Luísa não está. Maria Vitória não está. Natália está aí, minha princesa? Estou aqui, professora. Então, joia, Natália. Muito obrigada. Gente, então saibam, não teremos aula que vem. Eu vou atualizar lá o AVA, que nem deu tempo de eu fazer isso ainda, e vou colocar uma atividade. Vou ver o que eu vou fazer para que haja uma atividade para pôr a presença, quizás um pontinho extra, e que vocês façam de forma proveitosa. Ok? Tá, beleza. Obrigada, professora. Beijo. Fique com Deus e exerça a sua liberdade, que é bem importante. Tchau.